Hoje a gente vai trabalhar com APIs REST. Nessa aula eu vou apresentar uma introdução, vou falar sobre RESTful principalmente, que é toda a parte teórica, e para contextualizar bem o que é REST e RESTful, uma questão mais semântica, o RESTful, mas existe bastante confusão na internet, e daí dependendo do que você for procurar ler, alguém diz para você que a tua aplicação não é REST ou RESTful e você não entende por quê. Então vamos ver a base teórica que nasceu da dissertação do Roy Fielding, e nas próximas aulas a gente já começa a falar em estratégias para modelar uma API REST, e eu monto uma aula para demonstrar usando Laravel. A gente modela a API e cria um back-end com a API REST em Laravel. Primeiro vamos contextualizar a API, The Application Programming Interface, interface de programação de aplicações ou interface de programação de aplicação. É um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas funcionalidades por aplicativos, que não necessitam envolver-se em detalhes da implementação, e sim apenas usar ou consumir seus serviços. Entendam. É muito comum hoje se falar em API e automaticamente as pessoas acham que a API é um serviço na web. Por exemplo, o Google tem as APIs para acessar o calendário, a agenda. O Facebook tem API para você conectar, fazer o login da tua aplicação usando o Facebook, usando o OAuth. Sim, são APIs, mas APIs não se resume a estar na web, e API não se resume a ser um serviço que comunica JSON. Então, API é interface de programação de aplicação. Nasceu esse contexto, esse conceito lá na década de 90, e acredito eu que antes, inclusive, quando a gente usava, por exemplo, e ainda se usa, vou desenvolver uma aplicação desktop e eu instalo uma biblioteca, ou mesmo vou desenvolver uma aplicação web e instalo uma biblioteca no meu software, na minha base de código, para que eu utilize aquela biblioteca. Por exemplo, então, se eu quero manipular imagens na minha aplicação, ou eu escrevo todas as rotinas para manipulação de imagens, por exemplo, rotacionar, diminuir para fazer um thumbnail, ou eu utilizo funções que estão disponíveis naquela minha linguagem ou numa biblioteca para minha linguagem. Se a minha aplicação, o foco dela não é manipulação de imagens, por que eu vou investir tempo desenvolvendo do zero as funções para manipular imagens? Então eu reutilizo aplicações ou bibliotecas prontas. Para eu utilizar essa biblioteca, eu utilizo o quê? Então, eu utilizo a API da biblioteca, eu utilizo toda a interface de chamadas, funções, funcionalidades, métodos, dependendo da classe, que aquela biblioteca disponibiliza para eu usar e ter um resultado por meio daquelas funções. Então, a API é isso. Aí sim, né, podem ser, por exemplo, aqui embaixo, podem ser as interfaces de uma biblioteca ou framework de programação. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um software com a linguagem PHP e vou usar Imagic. Até a Imagic é um software externo. Eu uso via linha de comando no Linux para manipulação de imagens. Então, eu poderia usar via PHP, fazer chamadas de sistema ao Imagic e ele me dá retornos. Eu estou usando a API, que é a interface do Imagic para comunicação. Ou de um framework, eu instalo um framework lá, o Laravel, e a base da minha aplicação é o Laravel. Então, provavelmente, o que vai acontecer? Todas aquelas funções prontas que o Laravel tem fazem parte da sua API, da sua interface de programação, usando aquele conjunto de funcionalidades que ele dispõe. Mas também não precisa ser só local, né? Eu posso ter interface de programas esse sim, seria disponível localmente. Um software instalado na minha máquina local que eu posso usar a sua interface. Mas, por exemplo, eu posso usar a API da suite LibreOffice. Eu posso conectar o LibreOffice na máquina local. Eu posso ter um software que usa o LibreOffice, abre o LibreOffice para gerar um doc automático. Só um pouquinho, moçada, desculpe. Ei, tô dando aula, por favor. Voltando. Então, eu posso estar, quando eu falo em programa disponível localmente, o LibreOffice é um exemplo de um software que eu posso ter instalado na minha máquina, e um outro software qualquer pode utilizar a API dele, ele consegue externalizar bibliotecas
e permitia ligação entre sistemas instalados na mesma máquina. Aí sim, o que é mais comumente citado hoje e quase virou sinônimo de API, né, é a API Web, ou API via serviços web, que é para usar serviços diversos via web. Por exemplo, a API do Google, dos serviços de agenda, de Drive, do Calc, certo? Então, serviços web, qualquer software que eu consigo conectar à web, fazer chamadas para a sua interface de programação que executa alguma funcionalidade e me retorna algum resultado, certo? Então, API é isso. Nosso contexto é REST, vai cair para a web. Mas antes, eu quero também contextualizar o Web Service. O que é um Web Service? Então, o Web Service, ou o serviço da web, WS é o acrônimo, é um serviço oferecido por um dispositivo eletrônico para outro dispositivo eletrônico, comunicando-se entre si através da web ou World Wide Web. Vejam, é um dispositivo, um serviço oferecido por um dispositivo eletrônico para outro dispositivo eletrônico. Então, o Web Service, a princípio, tem uma conceituação agnóstica, não define arquitetura, não define tecnologia. É um serviço na web, é um serviço que eu consigo acessar via web. Isso é um Web Service. Aqui o web é bem explícito mesmo, né? Serviço na web. Ah, professor, mas eu consigo fazer um Web Service com o meu carro? Se o teu carro tem uma conexão Wi-Fi embutida lá no computador de bordo e ele tem uma programação API que responde via web, via programação web? Sim, teu carro tem uma API. Então qualquer serviço, vamos traduzir serviço para funcionalidade ou chamada que eu posso fazer de uma função via web. Computador desktop, smartphone, tablet, o meu carro, o multimídia do carro, ouvindo solicitações em uma porta específica em uma rede, servindo documentos da web. Na verdade, documentos na web ou sobre o HTTP via internet mesmo. Então, o Web Service é via internet. Qualquer tipo de documento, HTML, JSON, XML, imagens, arquivos executáveis e assim por diante. E criando serviços de aplicativos da web que servem na resolução de problemas de domínios específicos sobre a web, de novo, sobre a internet usando HTTP. Isso é o Web Service. Em um Web Service, uma tecnologia da web, como o protocolo HTTP, é usado para transferir formatos de arquivos legíveis por máquina, como o XML e JSON. Okay? Então, Web Services é serviços na web mesmo disponíveis em uma comunicação agnóstica, independente de tecnologia. Representational State Transfer, ou transferência representacional de estado em português.